Fala, Fogão! Fim da 27ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Derrota mais do que merecida para a equipe do Corinthians, que na tarde desse domingo no Newton Santos foi o único time que buscou praticar futebol. O que o Botafogo fez hoje no Newton Santos pode ser chamado de qualquer coisa, menos de futebol. Um cata-cata, um time de pelada, que está se encontrando agora para jogar, consegue ser mais organizado e produtivo do que esse bando que entrou em campo hoje com a camisa do Botafogo. Aquilo que a gente viu contra a equipe do Curitiba, uma apresentação bacana, com o time mostrando uma postura de quem quer reverter essa situação, hoje passou muito longe de chegar ali perto do Newton Santos. Essa é a grande realidade. Infelizmente, diga-se de passagem. Era um jogo absolutamente fundamental, o Bahia perdeu para o Internacional, o Botafogo, se vencesse o Corinthians, estaria a 2 pontos do primeiro time fora do Z4, mas a equipe hoje, sinceramente, se é que dá para chamar de equipe, não mostrou absolutamente nada. Mostrou apenas desorganização, erros individuais, falhas táticas, falhas técnicas, enfim, foi realmente um bando em campo que não representou, mas não chegou nem perto de representar o que a torcida do Botafogo espera nessa reta final de Campeonato Brasileiro e aquilo que a equipe do Botafogo precisa para poder sonhar em escapar do Z4 do Campeonato Brasileiro. O time do Corinthians, verdade seja dita, não precisou fazer força para vencer. Bastou jogar futebol. O Botafogo estava em campo para fazer outra coisa. Era um bando em campo completamente desorganizado, não conseguia sair do campo de defesa, trocando 6 passes seguidos. Toda hora é um erro de passe, um erro de domínio, um lançamento, um chutão, que não dá para chamar de lançamento, né? Era um chutão para frente que logicamente era recuperado pelo time do Corinthians. E o Botafogo simplesmente não conseguia sair do campo de defesa, não conseguia jogar o jogo. Aquilo que eu sempre falo aqui no canal, de que é muito importante o Botafogo ter coragem, jogar o jogo, pisar no campo da equipe adversária, entrar na grande área da equipe adversária, o Botafogo não passou nem perto de fazer isso. Para não falar que não passou nem perto durante os 90 minutos, eu tenho que destacar aqui os 10 segundos iniciais, em que o Botafogo fez uma jogada ensaiada na saída de bola, chegou ali na grande área do Corinthians de forma perigosa e teve ali uma boa oportunidade. Agora, passado esse momento, foi simplesmente tenebroso. A gente pode dividir essa partida em 7 tópicos. O primeiro tópico, a escalação mandada a campo pelo Barroca. Eu comentei aqui no pré-jogo que era importante a gente apoiar o Barroca, porque ele faz esse trabalho durante a semana, é ele que treina a equipe. Agora, qualquer ideia de jogo que ele quisesse implementar com esse 11 inicial que foi a campo, a gente simplesmente não passou nem perto de ver qualquer coisa positiva. O Vitor Luiz de um lado, o Varley do outro e o meio de campo completamente inoperante, a gente não conseguia trocar meia dúzia de passe. Não conseguia. Era o tempo inteiro bola com o Corinthians. E mesmo quando o Corinthians errou a saída de bola porque o Botafogo chegou a ensaiar uma pressão, a gente desperdiçou a oportunidade. Lembra aqui uma bola do Varley, em que ele recebe uma bola ali no mano a mano, ele pode fazer essa jogada de 1 contra 1 e ele prefere dar um passe para o lado para o Pedro Raul, entregando a bola no pé do jogador adversário. Ou seja, mesmo quando o Corinthians entregou a bola para o time do Botafogo, já que o Botafogo tinha subido um pouco as suas peças, a gente foi lá e não conseguiu acertar um mísero passe. Fora isso, a gente tem que falar aqui a total inoperância do nosso meio de campo. A gente não conseguia pressionar o time do Corinthians, roubar as bolas, era toda hora o time do Corinthians trocando passes entre as nossas linhas com extrema facilidade. Era só questão de tempo para o gol sair. Agora, vamos combinar? O time do Botafogo sofreu o gol pro Casares de cabeça. O fato não é ser o Casares, o fato é ser um gol de cabeça do Casares. Um cara que é baixinho, subiu completamente sozinho na nossa grande área, o que me leva a falar do segundo ponto, nossas falhas defensivas coletivas e individuais. Essa jogada do gol do Corinthians, do primeiro gol, diga-se de passagem, foi simplesmente um completo absurdo. Individualmente falando, o Benevenuto errou o bote, o Kevin não marcou o Casares no fim da jogada e no decorrer dessa jogada construída pela equipe do Corinthians, ninguém marcou ninguém. Essa é a grande realidade. O Gustavo Mosquito simplesmente fez o giro, levou a bola aqui pelo lado da grande área e cruzou com extrema liberdade. Até porque o Gustavo Mosquito em cima do Rafael Foster estava ganhando absolutamente todas as jogadas. Fora isso, a gente tem que falar de outras jogadas
em que o Kevin, por exemplo, ia sair jogando e dava a bola em cima do jogador do Corinthians, literalmente falando. Não era simplesmente um passe, ele ia dar o passe e jogava a bola em cima do jogador do Corinthians. O Benevenuto toda hora mal posicionado, o Rafael Foster tomando um baile do Gustavo Mosquito. Enfim, individualmente e coletivamente, o sistema defensivo simplesmente não existiu. Esse aqui é o segundo ponto que tem que ser falado. O terceiro ponto é a função do Pedro Raul dentro de campo. O que é que eu costumo falar aqui no canal? Que o Pedro Raul não pode recuar no meio de campo, porque quando ele e o Matheus Babi também recuam no meio de campo, é uma nulidade total. Os caras não conseguem dominar, trocar passe, não conseguem. Não é característica, não tem qualidade para fazer isso. E o que o Pedro Raul fez a partida inteira? Justamente porque o Botafogo não tinha meio de campo. Toda hora o Pedro Raul vinha aqui no meio de campo para tentar brigar por essa bola. Ou seja, se o nosso centroavante, que é o cara que tem que definir as jogadas, está completamente recuado, o que você acha que vai acontecer com o restante da equipe? Que não tem com quem jogar a bola lá na frente para tentar segurar, fazer um pivô e o time poder respirar, sair um pouco do campo de defesa. O tempo inteiro o Pedro Raul vindo no meio de campo. Depois a mesma coisa com o Matheus Babi, toda hora vindo no meio de campo. Esses dois jogadores têm que ficar lá na grande área do adversário. Eles têm que ser a referência, tem que ser o cara que você vai dar a bola lá na frente para eles tentarem brigar, segurar essa bola e o time do Botafogo poder subir. Só que não aconteceu isso em momento algum. Isso é simplesmente inadmissível. O quarto ponto aqui que tem que ser comentado foram as mexidas do Barroca. Essas mexidas que ele fez ao longo da partida simplesmente prejudicaram ainda mais o que já estava ruim. Afinal de contas, colocar uma série de atacantes, jogador que vai ficar lá na frente, não resolve o problema que o Botafogo tinha no meio de campo. O jogo você ganha no meio de campo. Quem assume o controle do meio de campo está mais perto da vitória. Regra básica do futebol. Qualquer torcedor do Botafogo sabe disso. Se você ganha o meio de campo, se você controla as ações no meio de campo, você se aproxima da vitória. E o que o Botafogo fez? O que o Barroca fez, na verdade? Ele foi colocando uma série de jogadores de ataque, Calu, Matheus Babi, Juan, e ninguém para trabalhar a bola no meio. O meio de campo do Botafogo simplesmente não existia. Era um completo vazio. Não só vazio de ideias, porque vazio de ideias é quando você tem um cara lá que recebe essa bola, mas não consegue fazer nada. Era simplesmente um deserto. Não tinha ninguém ali para chamar a responsabilidade, para receber essa bola, distribuir o jogo, ajudar o time do Botafogo a sair do campo de defesa. Toda hora era um chutão para frente, porque não dá para falar de lançamento. Era um chutão para frente. O Botafogo chegava lá atrás, o Corinthians pressionava a nossa defesa, chutão para frente. O Corinthians recuperava essa bola e lá vinha a equipe paulista de novo. Era o tempo inteiro a mesma coisa. O quinto ponto que a gente pode falar aqui foi a completa inoperância do nosso sistema ofensivo. O Walter, goleiro do Corinthians, não teve que fazer uma mísera defesa em finalização do Botafogo. A única defesa que o Walter precisou fazer foi num cruzamento do Babi que desviou no jogador do Corinthians e o Walter então teve que se esticar para jogar essa bola pela linha de fundo. Foi a única defesa que o Walter precisou fazer. Isso é completamente absurdo. Um time que precisa da vitória, que tem que jogar o jogo, que tem que arriscar, que tem que correr riscos. Porque o Botafogo, na atual circunstância, se não correr risco, não vence a partida. Um time que está brigando contra o Z4 é tudo ou nada. Você tem que arriscar, você tem que correr risco. E o que o time do Botafogo fez para criar alguma coisa, para tentar construir alguma coisa? Absolutamente nada. Um time que precisa vencer e que não ameaça o goleiro adversário é palhaçada. Essa é a grande realidade. Aquilo que a gente viu de postura bacana contra a equipe do Internacional, mesmo que a gente tenha perdido naquela bola do Kevin, que ele garoteou total, mas aquela postura que a gente viu contra o Inter, contra o Curitiba, mas passou muito longe do Nilton Santos hoje. Foi simplesmente um absurdo. O Corinthians não precisou fazer grande força. Foi jogando ali o jogo com a maior naturalidade do mundo, deixando o tempo passar, as jogadas iam sendo construídas com facilidade, o Gustavo Mosquito de um lado deitando e rolando em cima do Foster, o Casares também controlando ali o meio de campo, o Fábio Santos e o Fagner aparecendo no ataque com facilidade, o Jô toda hora se deslocando para receber. Eles foram simplesmente fazendo aquele jogo ali, ó, conduzindo numa boa, sem precisar forçar a jogada. Porque se o Corinthians forçasse de verdade, dava para fazer mais, verdade seja dita. Tiveram oportunidades e poderia ter sido muito pior do que foi. Essa é a grande realidade, infelizmente.
A gente não pode deixar aqui também de destacar, que é o 6º ponto que precisa ser comentado, a completa falta de vontade dos jogadores do Botafogo em tentar reverter essa situação. Em determinado momento da partida, me lembrou muito aquilo que aconteceu no Morumbi contra o São Paulo. O time do Botafogo completamente entregue, já assim aceitando a derrota, deixando o tempo passar, não conseguindo trocar meia dúzia de passes, conforme eu disse. Essa falta de atitude não pode acontecer. Você perder é do jogo. Você tentar fazer alguma coisa e acabar saindo derrotado é do jogo. Pode acontecer. Um time mais qualificado, melhor treinado, já com uma estrutura de jogo mais definida, conforme é o caso do Corinthians hoje com o Wagner Mancini, não é à toa que agora eles chegaram a 6 jogos seguidos sem derrota fora de casa. Quando você joga contra uma equipe que está nesse estágio de desenvolvimento, naturalmente a derrota pode acontecer. Perder é do jogo, alguém pode perder. Só que o Botafogo aceitar a derrota, conforme deu a entender em diversos momentos dessa partida, o Cavalieri pegava a bola para sair jogando, e o que acontecia com o time do Botafogo? Eram 4 jogadores aqui saindo assim ó, no trote, né, pro ataque, o Caio Alexandre recebia essa bola, não tinha com quem jogar, chutão pra frente, quebrada pra frente, o tempo inteiro. E o Corinthians, com a maior tranquilidade do mundo, recuperando essa bola, trabalhando ela, e o time do Botafogo vendo o Corinthians jogar. Essa é a grande realidade. Já são 6 pontos aqui que eu falei. E ainda tem o 7º, para fechar aqui essa partida horrorosa que o Botafogo fez. Que foi justamente essa entregada do Calu, dando uma assistência, literalmente, para o jogador do Corinthians. Que recebe essa bola com a maior liberdade do mundo, dá um corte com extrema facilidade no Benevenuto e consegue fazer o gol, sem chance de defesa para o Cavalieri. É para completar tudo de ruim que o Botafogo fez nessa partida. Porque, sinceramente, tirando os 10 segundos iniciais, não dá para aproveitar 1 segundo sequer do Botafogo nesse jogo contra o Corinthians pela 27ª rodada. Um time que precisa vencer, fazer a exibição tosca, ridícula, horrorosa que o Botafogo fez no jogo de hoje, isso é simplesmente uma palhaçada. A gente está no Z4 do Campeonato Brasileiro, tem que dar a vida em cada partida, e o que aconteceu hoje no Newton Santos, nesse domingo contra o Corinthians, foi simplesmente um absurdo. Foi uma série de equívocos. Erro do Barroca na escalação, erro do Barroca na mexida, erro dos jogadores dentro de campo, individualmente falando, Kevin, Benevenuto, Foster, erro coletivo defensivo, erro coletivo ofensivo, erro do Calu lá no final, entregando aquela bola pro Corinthians. Foi uma série de erros, uma série de equívocos. Não pode acontecer isso. A gente está falando aqui de uma luta contra o rebaixamento. A situação já é difícil o suficiente para o Botafogo ainda contribuir entrando na partida dessa maneira. Em nenhum momento o Botafogo conseguiu se acertar, conseguiu se encontrar. Em nenhum momento. A gente viu um bando em campo, um bando vestindo a camisa do Botafogo. Coisa que já tinha acontecido em partidas passadas. E que a gente esperava não acontecesse mais nessa reta final. Porque se o Botafogo fica jogando dessa forma, pode jogar a pá de cal, verdade seja dita. Infelizmente, se o Botafogo repetir esse tipo de exibição que fez hoje, joga a pá de cal e acabou. O Botafogo vai cair para a Série B se voltar a fazer a partida horrorosa que fez hoje. Foi o que eu falei no começo. O Botafogo fez qualquer coisa na tarde desse domingo no Newton Santos, menos jogar futebol. Inventou um outro esporte, uma outra modalidade, porque futebol, sinceramente, é completamente diferente do que a gente viu o time do Botafogo, ou melhor, o bando do Botafogo praticar no Newton Santos nesse domingo contra o Corinthians. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito dessa partida, se dá pra chamar assim, do Botafogo na tarde desse domingo contra o Corinthians? Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço por gentileza, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.